foi falado desde o começo do culto sobre a Páscoa. Os irmãos são conhecedores da palavra, mas é bom sempre lembrar que o Senhor tem falado conosco através desta palavra maravilhosa. Vamos ver então no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Livro de Êxodo, capítulo de número 12. Vamos ler a palavra de Deus, aonde fala, aonde foi instituído a primeira Páscoa. Os irmãos que forem achando, colocar em pé em reverência a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 1 a seguir. Assim diz a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. E tomando do sangue poluão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça e os pés com a fressura, nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos, com vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que vos estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E a este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer o pão levedado deste primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação, e nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14º dia do mês, à tarde comereis pães asmos, e ao 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai
um molho de sope, e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta em ambas as obreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Querido Deus, querido Pai, obrigado pela leitura da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Palavra de vida, palavra de poder, Papai. Palavra que edifica, palavra que nos faz, Papai, lembrar da primeira Páscoa instituída, Senhor, por Ti, Papai. E que possamos aprender através desta palavra gloriosa, Senhor. E que Tu possa falar no profundo, no íntimo de cada coração, pelo Espírito Santo, Pai. Pois estamos aqui reunidos, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e ser edificada por ela, Senhor. Então faça a Tua vontade em nós, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Os amados irmãos, podeis tomar assento adorando ao Senhor. Nós vemos aqui a encenação da Páscoa. É bem explicado para os irmãos entenderem quando começou a Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa significa passar por cima. Nós sabemos que o anjo destruidor passaria sobre a terra do Egito. E como Moisés disse, todos os primogênitos morreriam. Porque Deus estava mostrando para Faraó que Ele é o Deus soberano, que Ele tem todo o poder. Porque nós vimos que todas as pragas que foram enviadas ao Egito foi um desafio para mostrar ao povo do Egito que os deuses deles não eram nada, que não tinha poder nenhum, e que todo o poder pertence a Deus. E Deus mostrou as suas maravilhas com grandiosidade, com autoridade, com poder. E o povo viu. O povo do Egito já estava angustiado por causa do povo de Israel que estava lá, mas Faraó não abria, não amolecia o coração. E assim, o povo não podia sair. Mas na última praga, que era a morte dos primogênitos, então Deus chama Moisés e manda ele instituir. Ele manda que Moisés falasse ao povo acerca da Páscoa. Nós vimos então que era necessário então um cordeiro. Aqui fala assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Nós sabemos que família é projeto de Deus, instituição divina, desde o começo. Então as famílias tinham que estar reunidas ali para participar da Páscoa, para comer a carne assada, estar preparado para sair do Egito, porque eles viviam uma aflição muito grande no Egito. E nós sabemos no dia de hoje que o Egito para nós é o mundo. E o povo de Israel estava no Egito, sendo escravo de Faraó. Então a Páscoa significa muito para o povo de Israel. E a palavra foi que eles tinham que celebrar todos os anos em memória. E quando os filhos perguntassem: pai, o que é isso? Os pais tinham que explicar certinho para os seus filhos o que é a Páscoa. O porquê dessa celebração, por que comer ervas amargas, por que não pode comer pão levedado. E os pais tinham que explicar. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós como os pais também nós temos que ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Quando nós não fazemos isso, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. E estamos deixando que a nossa geração, as nossas crianças, sejam enganados pelo mundo, porque eles não estão adentrando dentro da palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Se você perguntar alguma coisa a respeito da palavra de Deus, muitas crianças não sabem hoje. Não entende, porque os pais não leem a Bíblia para os seus filhos, não ensina a Bíblia, não ensina a criança no caminho. Mas o povo de Israel não, o povo de Israel ensinava os seus filhos. E ia passando de geração a geração ensinando. E Deus ordena que isso aqui é um memorial, que é instituído por Deus para sempre. E todo ano o povo de Israel comemora. Esse ano eles vão comemorar a Páscoa. O povo de Israel, nós somos o povo de Deus, escolhido por Deus, eleito por Deus, separado para Deus, e que vão subir no arrebatamento. Mas nós estamos falando de Páscoa. O porquê da Páscoa? Está tão simples, foi todo explicado aqui hoje à noite. Então nós sabemos que
O povo de Israel estava escravo e Deus o tirou, mas era necessário fazer essa cerimônia, esse memorial. Eles matarem um cordeiro, e a palavra fala: o cordeiro, o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e guardareis até o 14º. Você tinha que preparar, separar, não podia ter defeito nenhum, não podia ser impuro, não podia ser manchado, não podia. Tinha que ser perfeito o cordeiro. E para nós, a Páscoa é Jesus. Nós vamos chegar lá. Então nós sabemos que o povo de Israel estava escravo no Egito. O cordeiro é um animal simples, puro. E era necessário ter um cordeiro para sacrificar. E a palavra fala que, tomando o sangue, poluam ambas as ombreiras das portas nas casas de comer. Então era um ato que o povo tinha que sacrificar à tarde. Teria que fazer à tarde o sacrifício do cordeiro para comerem assado à noite. Isso aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu à tarde. E o cordeiro tem que ser perfeito, sem mácula, sem mancha. E precisamos entender que o anjo da morte, quando passou no Egito, os irmãos sabem que houve tristeza, angústia, lamento. Não teve uma casa sequer no Egito que não teve um lamento. Não teve uma casa sequer que não tinha ninguém chorando. Aí o povo clamou: Faraó, manda esse povo embora, eu não quero mais esse povo porque meu filho morreu. Fala que morreu os filhos primogênitos, os animais primogênitos. Então veja o luto nacional que aconteceu no Egito. O poder de Deus. Mas na casa de Israel, no povo de Israel, não houve morte, porque eles obedeceram uma ordem, um mandato, um ensinamento, a qual Deus passou para Moisés, Moisés passou para os anciões passaram para o povo, e eles tinham que estar preparados, e eles obedeceram. Mas se eles não tivessem obedecido, haveria morte na casa dos israelitas. Mas eles obedeceram porque eles viram as grandes maravilhas, os grandes sinais que Deus operou através de Moisés e Arão no Egito. As 9 pragas mostraram: a 10ª morte dos primogênitos. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que eles não entendam que é necessário um cordeiro. E esse cordeiro foi sacrificado pelo povo. Precisou de um cordeiro para a família. Para aquela família, se é pequena, então juntava com a outra e fazia, pegava um cordeiro. Todo um ritual. Então esse cordeiro apontava para a crucificação de Jesus Cristo. E nós sabemos pela palavra de Deus que o cordeiro foi preparado por Deus antes da fundação do mundo. Mas em Gênesis capítulo 4 nos mostra um cordeiro tipificado, quando mostra Abel e Caim foram fazer o sacrifício, foram preparar um sacrifício. Então a palavra fala aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 4, que um cordeiro foi sacrificado. O primeiro cordeiro foi sacrificado. Gênesis capítulo 4, versículo 4 fala assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
Então ele trouxe o primogênito, ele escolheu o mais bonito, o mais formoso, o primogênito, aquele cordeiro que estava o mais bonito da sua criação, porque ele era criador de ovelhas. Então ele trouxe o cordeiro e Deus atentou, Deus aceitou o sacrifício que Abel fez. Então tipificava o cordeiro. Depois nós vemos que em Gênesis capítulo 22, versículo 8, o cordeiro profetizado, quando Abraão foi para o Monte Moriá e Deus tinha pedido para que ofertasse a Isaac, e nós sabemos que a palavra fala ali em Gênesis capítulo 22, versículo 8, que o cordeiro não estava lá, né? Estava. Quando Isaac subiu para o monte, o cordeiro não estava. E Isaac perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo e o fogo, e o cordeiro, onde está? E Abraão, pela fé, respondeu: Deus proverá para si um cordeiro. Um cordeiro por um homem. Isaac ia ser sacrificado, e Deus preparou o cordeiro ali, mostrando que Deus está mostrando para nós hoje o cordeiro profetizado. Depois nós vemos aqui então, nós lemos aqui em Êxodo 12:5, o cordeiro especificado, um cordeiro macho, sem mácula. Depois nós vemos aqui o cordeiro personificado. Em Isaías capítulo 53, nos mostra o cordeiro personificado, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim a palavra de Deus: versículo 2 assim diz: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mas indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico, a sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E o trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito, e com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O cordeiro personificado, quando o profeta Isaías profetizou do cordeiro de Deus. Depois nós vemos em João capítulo 1, versículo 29, quando João foi batizar Jesus, e aí João profetiza dizendo: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus nos mostra o cordeiro, que é Jesus. E o mundo tenta tirar Jesus de cena e colocar o coelhinho, o ovo de Páscoa. Assim como o Natal também, eles tiram Jesus em cena e colocam o Papai Noel.
O mundo quer desfazer, eles querem tirar o nome de Jesus em todos os lugares, mas o mundo não vai conseguir, porque Jesus é Deus, Ele é Senhor. E nós temos que estar alertas e atentos e não ir pelas correntes do mundo, pelo que a sociedade nos impõe. Nós temos que ir pela palavra de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Não é coelho, não é ovo de Páscoa. Então nós vimos o Cordeiro identificado. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 4 e 8, nos mostra o Cordeiro magnificado. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, nos fala do Cordeiro magnificado. Diz assim a palavra do Senhor: e havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciões prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir o seu selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O Cordeiro magnificado. E é interessante que nós vemos a palavra falando que as salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações do santo. Oração quer dizer falar com Deus. Oração quer dizer interceder pelos meus irmãos. Interceder por aqueles que estão sendo perseguidos. Interceder por aqueles que estão enfermos. Pedir a Deus pelas almas que estão perdidas. Será que nós temos orado? Será que essa salva está cheia de nossas orações? Ou essa salva está vazia porque nós não estamos orando, não estamos vigiando, não estamos clamando, não estamos buscando? A palavra fala aqui que as salvas são cheias de orações dos santos. Quem são santos? São você e eu, que aceitamos Jesus e somos santificados pela palavra de Deus, purificados pela palavra de Deus. Mas temos orado pouco. Sendo que a palavra do Senhor fala para nós: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Mas nós não temos clamado como devia. Nós não temos orado com angústia, com intensidade. Nós temos orado a oração de manhã, a oração do almoço, a oração da janta, a hora de dormir, pronto. Mas aquela oração de intimidade, de comunhão, de passar horas com o Senhor, passar horas com o Espírito Santo adorando a Deus, nós não temos. Porque se houvesse isso em nós, amados irmãos, essa igreja estaria cheia. Os irmãos estariam navegando no oceano do Espírito. Os irmãos estariam falando em mistério com Deus, entregando revelações de Deus da casa do Senhor. Mas nós estamos enchendo das coisas do mundo, porque o mundo está oferecendo tantas coisas para nós. E as nossas salvas de oração lá no céu estão vazias, porque oramos pouco, buscamos pouco. Mas o santo hoje é Cordeiro de Deus, né? Vamos voltar então para o Cordeiro. Cordeiro glorificado. Cordeiro glorificado. Apocalipse 22, versículo 1 fala do Cordeiro glorificado. Diz assim: e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. Cordeiro glorificado. Nós vamos ser glorificados um dia, quando nós subimos no arrebatamento. Então nós entendemos que precisou um cordeiro para o homem, precisou um cordeiro para a família, precisou um cordeiro pela nação e precisou um cordeiro pela humanidade. E Jesus foi isso tudo. Um cordeiro para a família, um cordeiro para o homem, um cordeiro para a nação e um cordeiro para o mundo inteiro. Veja o poder do sangue de Jesus. Veja a força do sangue de Jesus. Porque se não fosse o sangue do Cordeiro nas umbrais da porta da casa dos judeus, do povo de Deus, eles teriam morrido. O primogênito teria morrido quando o anjo destruidor passou por Egito. Então nós vemos que a condenação universal estava no homem desde o começo. O homem pecou, foi destituído da glória de Deus.
Então não tinha como chegar diante de Deus. Nós éramos pecadores, nós estávamos no Egito, nós fazíamos as obras da carne, não vivia de acordo com o plano de Deus. Éramos pecadores. Porque a palavra de Deus fala para nós em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo de número 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos como estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Mas não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E todos se extraviaram juntamente, se fizeram inúteis. E não há quem faça bem, não há nenhum só. Então nós éramos não fazíamos bem, éramos pecadores, estávamos destituídos. Mas Deus preparou um cordeiro para nós. Romanos 3, 23 fala aqui: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Em Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Estou falando do Cordeiro de Deus, estou falando de Jesus de Nazaré. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, então fala que nós precisamos do Cordeiro, assim como o povo de Israel precisou do Cordeiro. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim para nós: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era preciso Jesus padecer na cruz do Calvário, e o Cordeiro foi sendo sacrificado durante a história da humanidade, até aparecer Jesus, que fez o sacrifício de uma vez por todas. E hoje nós não precisamos, amados irmãos, criar um cordeiro, preparar um cordeiro, cuidar bem do cordeiro, para que ele esteja bonito, para fazer o sacrifício pelos nossos pecados. Porque nós pecamos todos os dias. Pecamos no pensar, no falar, no olhar, no agir. De várias maneiras nós pecamos. Eu não peco não. Mas a palavra de Deus fala: aquele que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Então não tem como você fugir da palavra de Deus. Aquele que não obedece a Deus está cometendo pecado. Então nós precisaria de um cordeiro, e ali nós colocamos nossa mão ali e transferir nossos pecados para o cordeiro e ali sacrificar. Hoje nós não precisamos fazer mais esse ritual, porque Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Cristo é a nossa Páscoa. Mas aonde eu quero chegar, que os irmãos entendam, é o poder do sangue. Se não fosse o sangue de Jesus, o povo de Israel tinha morrido. Se não fosse o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário, por mim e por você, amados, nós não teríamos vida. Não teríamos convicção. Não teríamos certeza de salvação. Mas foi o sangue de Jesus Cristo que nos dá a vida. Aleluia. Glória a Deus. E tem muitos aí fora pisando no sangue de Jesus, desvalorizando o sangue de Jesus. Ai desses que estão rejeitando o plano de Deus, o projeto de Deus. Mas os amados são bem-aventurados, porque obedece a palavra, ama a palavra, recebe a palavra, guarda a palavra, medita na palavra. Então os irmãos são bem-aventurados. Então valorize o poder do sangue, porque se você não estiver debaixo do sangue, cuidado, o inimigo pode te pegar, ele pode destruir a tua vida.
Porque é a função do diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir. E se nós não vigiamos, ele é sutil. Por isso é necessário estar debaixo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos livra da condenação do pecado, da morte eterna. E nós precisamos estar abrigados no sangue de Jesus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 fala para nós aqui. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você foi lavado com o sangue precioso de Jesus. Você foi purificado com o precioso sangue de Jesus. Jesus veio nessa terra sem pecado, ele não pecou. Por isso que Deus Pai recebeu o sacrifício de Jesus, recebeu o sangue de Jesus. Vamos, amados irmãos, entender que eu não fui resgatado com dinheiro, com casa, com prata, com mansões. A palavra fala que nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo Jesus. Por que eu falo precioso? Porque é puro, sem pecado, não teve mancha. Nenhuma dona de casa vai lavar a roupa com água suja. Ninguém vai fazer uma comida com água suja. Vai usar água limpa. Porque se for lavar a roupa com água suja, for limpar a casa com água suja, a casa não vai limpar, vai ficar mais suja. Mas o sangue de Jesus não é sujo, é santo, é precioso, porque não teve pecado nenhum. E eu e você somos purificados com esse sangue, porque é o sacrifício que Deus aceitou. Não podia ter defeito nenhum, não podia quebrar nenhum dos ossos do Senhor. E os ossos do Senhor não foram quebrados porque está na palavra do Senhor. O poder do sangue de Jesus está sobre a tua vida. Você está debaixo do sangue. Você está debaixo do sangue aspergido de Jesus, porque na casa dos judeus eles passaram o sangue nos umbrais das portas. Eles precisavam passar o negócio ali, passar nos umbrais. Era o judeu, não era Abraão, não era o sacerdote que ia fazer isso não. Eram os judeus mesmo. E eles tinham que pegar ali. Se eles não fizessem isso, quem faria? Se eles não fizessem isso, alguém na casa ia morrer. Assim também eu e você, amados irmãos, precisamos aspergir esse sangue em nós. E como nós fazemos isso? De que maneira nós fazemos isso? A palavra nos fala aqui em Atos, capítulo 16, versículo 31. Os irmãos que conhecem a palavra sabem. Atos, capítulo 16, versículo 31. Muita gente usa esse versículo, fala isso, fala aquilo. E a resposta para nós termos esse sangue em nossas vidas é: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. É você crer no poder do sangue de Jesus. Que esse sangue pode te purificar de todo o pecado. Que este sangue te dá o livre acesso ao trono da graça. Pode cantar aqui do nome de Jesus. Claro, com certeza, o nome de Jesus é sobre todo o nome. Mas o sangue de Jesus é que purifica de todo o pecado. Mas nós temos que crer. Porque se você não crer, vai ser uma coisa não. Como eu falava aqui das 10 virgens. 10 virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes. 5 estavam
enchendo a vasilha do azeite, buscando o Senhor. E 5 não estavam vivendo uma vida de acordo com a maré, de acordo com o rio que corre. E não tinha vigilância. Eram crentes. Por isso a palavra de Deus nos fala para nós. Em João, 1 João capítulo 1, versículo de número 8, 9, 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso fala de ação. Você tem que confessar, você tem que liberar o que está lá dentro de você, que está impedindo a tua comunhão com Deus. E o sangue de Jesus vai purificar. Deus quer, amados irmãos, de nós uma intimidade profunda, uma relação de pai e filho, conversando constantemente. Porque é o sangue. Se você não estiver debaixo do sangue, se você não estiver purificado com o sangue, de maneira nenhuma você vai entrar na cidade santa. De maneira nenhuma nós vamos entrar na cidade santa se nós estivermos com as nossas vestes manchadas. Por isso a palavra de Deus fala em todo o tempo: seja nova as tuas vestes e nunca falte o azeite sobre a tua cabeça. E o nosso lema continua: enchei-vos do Espírito Santo. Mas nós não estamos enchidos do Espírito Santo. Nós não conseguir tempo para buscar a Deus com profundidade e continuidade, devido aos afazeres do dia a dia. Cada um tem uma desculpa. Daqueles que não vieram ao culto adorar o Senhor, não tem alegria de adorar o Senhor, como Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tem prazer na casa de Deus, é saber que Deus está presente no culto de louvor e adoração a Deus, em saber que você vai adorar o Deus verdadeiro que enviou seu Filho amado Jesus Cristo para derramar o sangue precioso, para dar vida para nós e vida com abundância. Amados, vamos buscar mais o Senhor, vamos clamar o Senhor. Nós precisamos vencer pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Clame pelo poder de Deus. Clame pelo Senhor. Busque o Senhor intensamente. Encha-se do Espírito Santo. E se você encher do Espírito Santo, você realizará obras maiores além daquilo que Jesus já fez. Mas isso não tem acontecido nos dias de hoje porque nós estamos acomodados. E a palavra fala para mim: você desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. E Deus tem falado conosco para nós buscarmos o reino dele em primeiro lugar. Deus tem falado conosco para nós colocar a nossa vida no altar em santificação e obediência à sua palavra. Vamos nos purificar. Vamos pedir perdão para Deus. E que você creia no poder do sangue de Jesus Cristo, porque somente o sangue pode te purificar de todo pecado. Vamos colocar de pé, vamos fazer essa oração. Porque Cristo é o Cordeiro Pascual. E a Santa Ceia é a nossa Páscoa. Toda vez que nós celebramos a ceia, é a nossa Páscoa. Porque temos vida em Cristo Jesus. E nesta oração você possa falar para o Senhor, entender que Cristo, o Cordeiro Pascual, já foi sacrificado e que nos dá a vida e que já somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Se você ainda não está abrigado, corre para os pés do Senhor e peça para Ele te purificar. Quando você aceita Jesus, você recebeu o selo, você tem o selo. Agora receba a marca do sangue de Jesus.
Que o sangue de Jesus seja aspergido sobre a tua vida e que o inimigo possa ver o sangue de Jesus sobre a tua vida e ele fugir de você, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Oremos. Querido Deus, querido Pai, nós te amamos, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela liberdade que nós temos na tua presença. E nos ajuda, Pai, a valorizar o poder do sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado. Esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário, que todo o sofrimento que o nosso Senhor Jesus passou por nós, os nossos pecados que estavam sobre Jesus Cristo, Pai. E hoje nós temos a paz, hoje nós temos o livre acesso ao trono da graça, a comunhão contigo e comunhão com os irmãos, porque tu nos providenciaste, preparaste, Pai, um cordeiro para nós, que é Jesus. E o cordeiro foi sacrificado e tu recebeste, Pai, este sacrifício. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo removeu todos eles. Este poderoso sangue, Pai, esteja sobre cada um de nós, Pai, e que tu possa nos purificar de todo o pecado, de toda mancha, que nossas vestes espirituais estejam mais alvas que a neve, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Completa a obra, Pai, em cada um de nós, e que possamos caminhar em vitória em vitória, pois Cristo é a nossa Páscoa. Nós vamos celebrar a ceia, Pai, com alegria, porque nós temos a vitória em Cristo Jesus. Completa a obra em cada um de nós, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então as mãos estejam sob a proteção do sangue, esteja debaixo do sangue. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Então vamos caminhar em vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Então nós vamos agora